O Império Otomano, ou também conhecido como Império Turco ou Turquia Otomana, foi um império fundado no fim do século XIII, no noroeste da Anatólia. O fundador desse grandioso império ficou conhecido como Osman I, que era um líder tribal. O surgimento do Império Otomano ocorreu no início do século XI, a partir do momento em que tribos formadas por turcos nômades passaram a se fixar na região da Anatólia, atual Turquia. O nome otomano deriva do nome do guerreiro Otman I, responsável pelo processo de consolidação do Império Otomano a partir do século XIII. Esses povos são oriundos da tribo de Gus, na região do atual Cazaquistão. As estratégias militares utilizadas por Osman I transformaram as tribos em uma dinastia imperial e permitiram a difusão da religião muçulmana sobre os territórios conquistados. Sob o comando de Osman I, os otomanos iniciaram um processo de expansão territorial nas regiões hoje ocupadas pela Europa, Oriente Médio e o norte da África, sob a liderança do sultão otomano Urkan I, que foi em 1190 a 1281, os otomanos iniciaram um processo de conquista pela Ásia Menor. O exército de Urkan I obteve sucessivas vitórias contra os bizantinos no ano de 1300, mas foi seu filho Orkhan que teve o papel na expansão do império. Além das ótimas estratégias bélicas, Orkhan despontou como um ótimo administrador do império, sempre mantendo a remuneração correta dos guerreiros. Ao comando do exército, Orkhan conquistou a Bursa, a Niceia e a Nicomédia, locais que possuíam um importante e relevante comércio estratégico no caminho entre o Oriente e o Ocidente. Os soldados do exército otomano eram treinados sobre fundamentos religiosos, o islamismo e a formação de uma cultura militar sólida e fiel era parte desse doutrinamento religioso. Crianças e jovens capturados durante as guerras eram educados conforme os preceitos da religião islâmica e passavam a ser considerados jihads, guerreiros, considerados filhos do sultão. O objetivo era contar com a lealdade dos guerreiros. A história conta que todo o exército e também a população otomana eram impactados pela forma de vida islâmica. O Império Otomano chegou a impor um modelo de poder unindo a Igreja e o Estado. O controle da vida religiosa e do poder do Estado cabia ao sultão, que chegou a impor uma espécie de Igreja e Estado. O turco otomano era a língua oficial do Império Otomano, influenciado pelos persas e também pelos árabes. Os otomanos possuíam várias línguas influentes. O turco era falado pela maioria das pessoas na região da Anatólia e pela maioria dos muçulmanos dos Balcãs, exceto na Bósnia e na Albânia. A arquitetura do Império Otomano foi influenciada pelas arquiteturas persas, greco-bizantina e islâmica. Durante a ascensão do Império, o primeiro período da arquitetura focou no período clássico. Durante a Era das Tulipas, teve influências dos estilos ornamentados da Europa Ocidental, barroco, rococó, imperial e outros demais estilos. Além das mesquitas, também é possível encontrar bons exemplos da arquitetura em cozinhas, escolas teológicas, hospitais, banhos turcos e túmulos. A arte muçulmana também se desenvolveu através de múltiplas influências. Os artistas da corte muçulmana enriqueceram o império com uma certa mistura de arte bizantina tradicional com a arte chinesa. A escravidão era uma parte da sociedade otomana, sendo que a maioria dos escravizados eram empregados como trabalhadores domésticos ou escravos militares. Os escravos sob a lei islâmica não eram considerados bens móveis,
mas tinham direitos básicos, embora fossem limitados. Além de terem um grande e poderoso império formado por centenas de artilharia, os otomanos prosperaram muito graças às suas caravanas a Meca, de onde transportavam especiarias indianas, seda, pedras preciosas e pérolas vindas da Pérsia. Até 1453, o Império foi o principal fornecedor do Ocidente, fornecendo produtos processados e matérias-primas como madeiras, especiarias, alcatrão, frutas, seda, tapetes, louças de cobre e algodão. Junto com o comércio, a pesca e também a agricultura foram bem importantes na era otomana. Uma das características principais dos otomanos era a tolerância e respeito com os demais povos conquistados, respeitando suas tradições e religiões. Um dos períodos mais marcantes do Império Otomano foi a conquista da cidade de Constantinopla, em 29 de maio de 1453. Os otomanos, liderados pelo sultão Maomé II, conhecido como o Conquistador, bombardearam a cidade de Constantinopla e conseguiram conquistá-la, dando fim ao Império Bizantino, ou também verdadeiramente conhecido como Império Romano do Oriente. Com a conquista de Constantinopla, os otomanos mudaram seu nome para Istambul e a transformaram na capital do seu império. O Império Otomano começou a chegar ao seu fim após 600 anos de reinado, por volta do século XVI, quando em 1683 o exército tentou, mas sem sucesso, tomar a cidade de Viena, na Áustria. A batalha deu início a um século de guerras com os países europeus e o Império Otomano perdeu parte do seu território. Para concretizar de vez o fim do Império Otomano, se deu na participação dos otomanos na Primeira Guerra Mundial. Os otomanos se aliaram à Alemanha e foram derrotados na guerra. O fim do Império Otomano aconteceu no ano de 1922. E logo depois, em 1923, surgiu a Turquia, formada por um grupo remanescente de turcos.